Então, diagnóstico e avaliação da coleção, né? Tem uma autora chamada Simone da Rocha Witzel, que é bem importante dentro desse contexto, desse tema de desenvolvimento de coleções. Ela tem um livro chamado Desenvolvimento de Coleções para Bibliotecas Escolares. É bem legal, né? É um livro de 2013, mas é bem atual. Ela cita o Valdomiro Vergueiro, e quando ele fala assim, ó, que toda PDC recomenda descrever o estado atual das coleções, informando tanto em quantidade quanto conteúdo. Para fazer isso de forma segura, é recomendável utilizar-se alguns métodos de avaliação recomendados pela literatura especializada. E ele fala aqui sobre alguns parâmetros, né? A Witzel coloca ali alguns parâmetros para a gente entender, para a gente fazer esse diagnóstico da coleção. Ela fala sobre distribuição do acervo, sobre a idade do acervo, sobre os idiomas que contêm o acervo e sobre o estado de conservação da coleção. Eu peguei aqui um exemplo de um relatório chamado relatório topográfico. O que é o relatório topográfico? Esse aqui está bem resumido, tá, gente? Mas para que ele serve? Para a gente identificar minimamente o contexto em percentuais de uma coleção. Então, eu peguei aqui da nossa biblioteca lá, da biblioteca que eu trabalho, excluí ali o infantil, então, a partir das classes 100, 200, enfim, coloquei ele de forma bem genérica para se compreender. A classe 800, que é a classe... Deixa eu só admitir as meninas aqui. A classe 800, que é a classe mais abrangente do nosso acervo, a maior classe do nosso acervo, que é a classe que comporta as literaturas, vocês podem ver que aqui cerca de 39% do acervo. Né? Infantil e juvenil, que somando dá cerca de 8 mil livros. Né? Então, assim, para a gente entender aqui, e a grande maioria deles são literatura, a imensa maioria deles são livros de literatura. Então, assim, é o maior mote da nossa biblioteca, é a literatura. A segunda classe que nós temos, né, as outras classes que nós temos, até diminuiu a 400, que a gente fez um descarte grande. É a classe 900 e a classe 400, né? E também temos, né, cada uma com cerca de 16,4%, 16,3%, e aí tem as outras classes, a classe de exatas, 2,6%, a classe de... tem saúde e gestão, né, na classe 600, a classe 200 tem cerca de 4%, que comporta religião, 1.827 livros, que dá cerca de 2% do nosso acervo da classe 300. Na verdade, precisa ver isso aqui, né? Porque dá um pouquinho mais. E a classe 500 com 1,4%. Mas só para a gente entender, basicamente, que o nosso maior mote aqui, em sendo uma biblioteca pública, é a classe 800, ok? Aqui, né, a gente está tendo um diagnóstico bem superficial por hora, mas vai ajudar. Aqui, ó, foram analisados cerca de 15 mil livros, certo? Como eu disse, a gente excluiu as classes infantis e infanto-juvenil só para fazer essa aula. E é o mesmo diagnóstico anterior, mas aqui em forma de pizza, né? Então, vocês podem ver aqui, a classe 800 é a maior NAP do nosso acervo. Aí, o que a gente fez, né? Para tentar ser um pouquinho mais exato, né? Compreender dentro do contexto. Pegamos a classe 900, que comporta história, biografia, geografia, biografia e história, e cada continente ele é representado ali por uma casa decimal, para a gente analisar essa classe 900, certo? Então, o 900 puro é geral, certo? História geral, enfim. O 910 é geografia e o 920 são as biografias. E aí, do 930 até o 990 são a história dos continentes, certo? Então, por exemplo, 930, eu não vou lembrar exatamente o 930, mas 940 é a história da Europa e o 980 é a história da América, certo? Da América do Sul. E dentro desse 980 América do Sul, o 981
é a história do Brasil. Então, por esse motivo, vocês podem notar que o 980 é a classe que mais tem. A gente analisou cerca de 1.842 livros, analisando aqui pela distribuição da coleção. Então, é comum que numa biblioteca brasileira, né, na parte de história, a maior parte tem ali a história do Brasil. Esses 8,4% de história da Europa comporta ali vários países da Europa, inclusive temas de Primeira, Segunda Guerra. Então, a gente acredita que tem pouquinha coisa com relação a isso. O mesmo gráfico aqui para a gente apresentar, a mesma tabela aqui agora representada em gráfico. Isso aqui é uma comparação de exemplares e títulos, certo? Para que a gente utiliza esse recurso aqui? Para identificar qual que é a variedade, a bibliodiversidade do acervo. Claro que a gente está analisando aqui de uma forma bem, bem genérica, mas só para a gente compreender. Então, a gente trabalha com mais exemplares do que títulos, certo? Mas se ficar muito próximo às linhas, às colunas aqui, no caso, olha, eu tenho 237 exemplares e 240 títulos. O que eu vou identificar aqui? Que eu tenho pouca variedade, certo? Tenho pouca variedade dentro dessa subclasse, né? Que eu estou analisando, na verdade, as classes. Então, maior for a diferença entre exemplares e títulos, quanto maior quantidade de títulos eu tenho com relação, perdão, quanto maior quantidade de exemplares que eu tenho em relação a títulos, quer dizer que meu acervo ele é mais diversificado, certo? Perdão, menos diversificado. É menos diversificado. Por quê? Porque se estiver junto, quer dizer que que eu tenho bem parecido. Certo? Tem uma certa quantidade de títulos e uma certa quantidade de exemplares, ok? Exemplares, títulos. Essa outra análise que eu estou fazendo aqui é a análise de idade. Eu utilizei aqui só um assunto, né, que é direito. Não coloquei aqui a quantidade exata de livros, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a classe 343. Isolei a classe 343 e fechei aqui os anos, né? Em que ano que eu tenho aqui. Então, eu tenho livro até 2011. Quando eu fiz esse material, eu tinha livro até 2011, certo? De 2001 a 2011. O livro mais antigo de 2001, o livro mais antigo é de 89 e o livro mais recente é de 2011. Porém, 18,9 e 17,9 está entre 2001 e 2002, ou seja, tem mais de 20 anos de acervo aqui. Agora eu pergunto para vocês, eu quero a contribuição de vocês. Em se tratando de direito, o que é isso que eu consigo depreender daqui? Hein, gente? Aqui eu tenho um número, né? Mas eu quero saber, né, pela análise de vocês, em se tratando de direito, o que eu posso extrair daí? O que a Jéssica falou aqui? Deixa eu ver aqui. A Jéssica falou que a biblioteca pode estar desatualizada. Exatamente. A Isabel também falou que a biblioteca está desatualizada, está faltando atualização na área do direito. Realmente, realmente. Esse aqui é uma análise, é uma informação que a gente extrai dessa análise. Então, vocês podem ver que a gente não pode tirar uma conclusão, ó, tem aqui tantos livros de direito, uma quantidade X de livros de direito. Eu não posso dizer se o meu acervo de direito para os meus usuários é interessante ou não. Quando é que um acervo de direito nessas condições poderia ser interessante?
quando eu estou trabalhando com pesquisa, quando a minha biblioteca trabalha com pesquisa, né? Como assim pesquisa? Olha, tem estudantes de direito que frequentam aqui, mestres, doutores, enfim, mestrandos, doutorandos, que fazem a pesquisa retroativa da área, né? Que analisam doutrina, legislação, jurisprudência de outros períodos, né? Tá certo que o período aqui é bem curto também, né? Mas eu falo do acervo desatualizado como um todo. Então, talvez para ele seria interessante um acervo que não seja um acervo tão corrente. Entendeu? Vou analisar aspectos mais antigos da área. Agora, pense no meu usuário. Meu usuário, ele quer informação factual, ele quer informação do cotidiano, ele quer se informar sobre coisas para ele fazer ali naquele momento. Então, para esse tipo de análise, né, o meu acervo de direito está desatualizado. Aí entra todas aquelas outras questões, né? Não é uma biblioteca que tem como mote esse tipo de acervo. Então, dificilmente a gente vai ter ali uma reposição. Deixa eu admitir a Sara aqui. Dificilmente a gente vai ter uma reposição ou uma atualização nessa área. Então, como é que a gente vai formando o acervo nesse aspecto? Muito com doações, né? E provavelmente esse acervo já diminuiu bastante, porque a gente fez um descarte bem recente e já tirou bastante coisa, né? Tiramos muitas coisas, justamente por isso, está desatualizado, não faz mais sentido a gente ter, né? Tinha Vadimeco, tinha códigos que foram reformados, enfim, não fazia mais sentido a gente ter. Então a gente tirou muita coisa mesmo. Mas para análise, a gente pode dizer que esse acervo está, do ponto de vista da atualização da idade, está desatualizado, ok? Tudo bem até aqui, gente? Então aqui, ó, diagnóstico. Para que eu uso esses diagnósticos? Para ter informações gerais em relação ao acervo, em aspectos como distribuição, idade, idiomas, estado. O estado físico, a análise é diferente, né? Eu vou ter que fazer uma análise mais presente, não vai ser por meio de gráficos, né? O que eu posso fazer por meio de gráficos é entender ali a quantidade de itens deteriorados dentro de determinada classe, certo? Mas esses três aspectos iniciais aqui, distribuição, idade, e idioma, eu consigo analisar muito em forma de gráfico, certo? Deixa eu abrir aqui de novo. Agora vamos ver outros aspectos de avaliação. Só para a gente recapitular, a avaliação é determinar valia ou valor, inclui calcular, inclui compreender, inclui apreciar, enfim, conhecer. Como é que o Valdomiro Vergueiro define essa etapa de avaliação da coleção? Ele diz que é a etapa do processo de diagnosticar se o desenvolvimento da coleção está correndo de forma prevista ou não. Em outras palavras, a avaliação permitirá ao bibliotecário e seu staff verificar se as etapas anteriores do processo, lembra das etapas anteriores? Ó, estudo da comunidade, política de seleção, aquisição. Ele permite avaliar se essas etapas estão ocorrendo de forma prevista ou não. Em outras palavras, a avaliação permitirá ao bibliotecário verificar se as etapas anteriores do processo do estudo da comunidade ao desbastamento estão sendo realizadas de forma coerente. Permitirá ainda efetuar as necessárias correções para que esta coerência seja obtida o mais rapidamente possível. Então, avaliar faz parte, né? A gente está nessa etapa aqui, né, que é a última etapa do processo. E aí, o que ele fala aqui? Ó? Algumas reflexões que ele fala sobre a avaliação da coleção. Etapa menos realizada, e geralmente o argumento para que isso não aconteça é a falta de tempo ou desconhecimento de métodos, certo? Sobre isso, o que ele diz? Só que a falta de tempo não pode ser uma, um argumento para a não realização dessa avaliação. Por quê? Porque esse trabalho de avaliação ele precisa ser diluído durante o trabalho cotidiano dos colegas. Então, não pode não haver uma avaliação da coleção, nem que seja uma avaliação quantitativa, né? Outra forma é o desconhecimento de métodos adequados.
né? Então, geralmente os colegas não avaliam, né? Falam que não tem tempo ou não avaliam porque não conhece formas de se avaliar. Ele diz que boa parte desse processo pode ser realizada durante um processo de inventário, e a complexidade ou a escolha dos métodos depende muito do que se almeja atingir com essa avaliação. E ele também permite verificar se as etapas anteriores estão sendo realizadas, como a gente já trouxe aqui. O Lancaster, que é esse autor que eu trouxe aqui agora para vocês, ele diz o quê? Ó? Uma avaliação pode custar caro se for difusa e carecer de objetivos bem definidos. Mas, para visar os objetivos bem precisos, o custo não tem que ser exagerado. Além disso, o investimento num estudo avaliatório criterioso talvez se justifique inteiramente se os resultados revelarem o que deve ser feito para melhorar a eficácia ou a relação custo-eficácia do serviço, ou sua relevância para as necessidades atuais da comunidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, às vezes pode ter até um custo para fazer essa avaliação, né? Porém, a depender, se for para melhorar o serviço, se for para melhorar o padrão de compra, se for para melhorar a escolha da coleção, os métodos de escolha, os critérios de escolha, de formação da coleção, provavelmente é um dinheiro bem investido porque vai melhorar ali a eficácia da coleção. Qual que é a eficácia da coleção, né? Como é que a gente mede, basicamente? Se ela circula, se ela atende às necessidades, se ela cobre ali todos os assuntos que são pedidos. Então, talvez caiba ali uma boa avaliação, né? Mesmo que custe algum dinheiro, né? Alguma verba, mas essa avaliação ela pode melhorar ali os serviços. Então, é válido, né? Aí ele fala aqui dos métodos de avaliação. Ele fala sobre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Os métodos quantitativos são aqueles métodos que vão utilizar estatísticas, né? Os métodos que vão utilizar valores, que vai metrificar por meio de estatísticas e indicadores esse acervo. Então, ó, utilizam-se dados estatísticos, podendo abranger o tamanho total da coleção ou sua divisão por tipos de materiais, área de assunto, data de publicação e idioma. Esses dados estatísticos permitem efetuar várias relações interessantes, como média de crescimento da coleção, estabelecimento da relação entre o tamanho da coleção e a comunidade a ser servida. Sobre os métodos quantitativos, o que ele diz? Que são mais utilizados, ele diz que são mais baratos, e também muitas vezes são os mais utilizados por serem mais baratos. Ele não exige um conhecimento específico das áreas. Pense aqui, ó, a gente fala muito de biblioteca pública e escolar, que geralmente a gente tem um conhecimento maior, mas convenhamos, qual o conhecimento de um bibliotecário comum, né, sem todas as especializações ou sem a vivência, para um acervo de medicina, para um acervo específico da área de direito, para um acervo de uma área das engenharias? Qual conhecimento nós temos acerca da produção literária, né, dessa área? Qual conhecimento que nós temos específicos acerca dos principais autores, do mercado editorial dessa área, das pesquisas que são realizadas, sobretudo o bibliotecário menos experiente? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, o método quantitativo ele não exige necessariamente um conhecimento dessas áreas. E ele também chama a atenção que a quantidade ele não está relacionada, não está necessariamente relacionada à qualidade. Então, precisa se ter esse cuidado. Um exemplo são as avaliações de MEC, né? Como é que funciona? Até 2016, né? Tá vindo um instrumento novo aí, a gente vai ver como é que ele vai funcionar. Mas como é que funcionava ali até então, né? Ele tinha uma fórmula bem simples, né? Ele pegava ali a quantidade de alunos que o curso oferecia e ele fazia ali uma relação. Conceito 1, né, que é o pior conceito, era um exemplar para 20 ou mais vagas oferecidas. Um exemplar disponível na biblioteca para 20 ou mais vagas oferecidas. Então, se eu tenho ali 100 vagas oferecidas, eu tenho 10, perdão, eu tenho 5 exemplares, então meu acervo está conceito 1. Conceito 2, um exemplar para 15 ou menos de 20 vagas oferecidas. Aí tem que fazer uma continha. Conceito 3, um exemplar para
10 ou menos de 15 vagas oferecidas. Quando a gente começa na graduação, quando a gente começava na graduação, você falava muito nisso, usava esse termo. Ah, não, mas precisa ter pelo menos um livro para cada 10 alunos ali, porque o MEC cobra. Porque era muito comum os alunos comentarem, usarem essa terminologia, usarem essa expressão. Porque as instituições, elas queriam ter pelo menos três, né? Queria formar um conceito do MEC com pelo menos três. Por quê? Porque pelo menos três, a instituição estava aprovada. Menos que isso, ela tinha que passar por outro processo, certo? Então, era assim, pelo menos três a gente tem que tirar, certo? Se conseguir quatro ou cinco, maravilha, mas três é o mínimo que a gente tem que tirar. E realmente, ali conceito 4, um exemplar para 5 ou menos de vagas oferecidas. E conceito 5 era um exemplar para menos de 5 vagas oferecidas. Era muito difícil, viu? Ter uma biblioteca com conceito 5 ali dentro, no critério quantitativo. Então, um exemplo de método quantitativo. Outro exemplo de método quantitativo é a análise de uso. O que é? Identificar os pontos fortes e fracos do acervo a partir de padrões atuais de utilização, acarretando, portanto, modificações na política de desenvolvimento de coleções, a fim de aumentar a relevância do acervo para as necessidades dos usuários. Outro objetivo é identificar itens de pouca utilização, de modo que possam ser transferidos para áreas de armazenamento menos acessíveis e menos dispendiosas, ou até mesmo descartados completamente. O que ele está dizendo aqui? Né? Olha, vamos fazer a análise de uso, vamos ver o que está sendo utilizado, o que tem mais tempo de utilização, e o que não tiver, pode estabelecer um critério ali, ó, 4 anos sem ter, 5 anos, geralmente é isso, 5 anos sem ter nenhum empréstimo, né? Então, esse material aqui, talvez não seja interessante eu tê-lo na biblioteca. Então, em muitos casos, deixa eu admitir o Adelson aqui, em muitos casos, era um caso de ele ser remanejado e, assim, posteriormente, ou descartado de vez, né? Logo direto, certo? Então, a análise de uso, eu utilizo estatísticas mesmo. Eu vou lá, vou no sistema e vejo o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado e faço essa análise. Tá aparecendo para vocês a telinha? O slide está aparecendo? Tá, né? Então, para resumir, análise de uso, identificar padrões gerais de uso, consultas durante um período de tempo, consultas e empréstimos relativos às classes e empréstimos nos últimos anos. Então, posso usar esses vários critérios. Consultar dentro de um período de tempo, né, o que foi consultado dentro de um período de tempo, consultas e empréstimos relativos a uma determinada classe. Eu posso falar assim, olha, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos ver... só um minutinho. E vamos ver como é que está a circulação dentro de determinada classe, da classe 200, né, da classe 500. Vamos ver aqui como é que são os empréstimos dentro dessa classe. Qual que é o meu percentual de empréstimos dessa classe? E aí, a depender, né, se for pequeno, eu posso simplesmente é, é, eleger alguns materiais e descartar eles, né? Claro que eu vou descartar dentro dos critérios também, ok? Mas estou fazendo ali a avaliação. Eu só estou tentando aqui, gente, abrir o sistema. Deixa eu ver se consigo tirar aqui um relatório para vocês. Só para a gente entender melhor. Achei aqui. Só um minutinho, tá? Enquanto vai baixando aqui, eu vou continuando aqui. Tá abrindo aqui. Aqui, gente, ó, é um gráfico de empréstimos e consultas por classe
dentro ali entre 2016 e 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2018. Estão enxergando? Então, o que eu tenho aqui, ó? Dentro desse ano, a grande maioria dos meus empréstimos foi a classe sem esperado, né? Mas olha o que eu tenho aqui também, ó. Eu tenho a classe de pouco empréstimo, 15 consultas e 60 empréstimos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é do ano de 17, praticamente, né? Primeiro de 16 era do ano de 18. São 2 anos. Isso aqui, gente, hoje em dia seria até uma boa, um bom exemplo, uma boa estatística. Mas olha aqui, ó, a grande maioria do nosso empréstimos nesse período foi da classe 800. Mas eu tenho algumas classes aqui que eu preciso trabalhar, né? A classe 200, por que pouco empréstimos, né? As perguntas que a gente tem que se fazer. Como eu sempre digo, a estatística ela não pode ser, o indicador ele não pode ser analisado puramente, ele tem que ser analisado dentro de um contexto. O número frio não informa muita coisa, mas o número dentro de um contexto informa muita coisa, né? Então, se a gente souber utilizar, dá para a gente extrair bastante coisa. Deixa eu... Tô abrindo aqui, tá? Vamos ver se a gente tira os dados mais atualizados. Então, empréstimos por classe. Aqui eu utilizei o gráfico de pizza. Deu para entender, gente, os métodos quantitativos? Alguém tem alguma pergunta? Vou abrir aqui, eu estou abrindo aqui o relatório que eu quero tirar algumas com vocês, para a gente enxergar possibilidades que a gente não tem na sala. Eu vou adiantando aqui os métodos qualitativos enquanto eu abro aqui. Com relação aos métodos qualitativos, os métodos qualitativos são aqueles que vão... peraí. Oh, meu Deus. Ó. São aqueles englobados, são aqueles que vão enfocar o conteúdo da coleção e sobre eles lançar um julgamento de valor, diagnosticando sua boa ou má qualidade. Então, enquanto o método quantitativo ele vai utilizar de estatísticas, o método qualitativo ele vai entender, vai tentar analisar qual que é a qualidade dessa coleção, certo? Aí a pergunta que eu faço para vocês, gente, eu quero muita participação, podem falar. Vamos supor que vocês atuem numa biblioteca universitária. Como seria feito o método? Como vocês avaliariam qualitativamente uma coleção, né? Assim, pensando agora, como é que vocês poderiam fazer? Pode abrir o microfone e falar, gente. Estou aguardando. Bora, gente. Você Pode está falar, me ouvindo? Jéssica. Estou ouvindo. Levando em consideração se o acervo da coleção tá de acordo com o conteúdo programático dos cursos da instituição. Uhum. Você olharia... E como você faria? Oi? Como você faria? Olhando para o conteúdo programático e conversando com os professores. Conversando com os professores. Boa. Mais alguém? Então, o que a Jéssica trouxe é uma realidade bem latente, né? Geralmente as pessoas fazem dessa forma mesmo, mas ela ainda incluiu mais uma etapa, que é analisando o conteúdo programático. Geralmente, os métodos qualitativos, eles estão divididos em duas grandes, em dois grandes métodos, que são os métodos impressionistas e a checagem de lista, né? O método impressionista é justamente a solicitação de avaliação do acervo por especialistas nas áreas.
E esse especialista ele pode ser um consultor interno ou uma equipe de especialistas. Ele é utilizado sobretudo em bibliotecas universitárias, certo? Um consultor interno, equipe de especialistas, ele é utilizado em bibliotecas universitárias. É isso mesmo. É, quem são esses consultores internos? São os professores. Então, esse método ele pode avaliar a contento o acervo de uma biblioteca? Pode. Né? Ele é um método que pode ser recorrido a ele. Ele tem problemas? Tem. Tudo tem seus prós e contras. Aí ele cita aqui alguns problemas. Né? O especialista no assunto talvez não seja completamente imparcial. E por isso, sua avaliação pode favorecer certos aspectos ou pontos de vista dentro da área, enquanto negligenciam outros, certo? Então, esse especialista ele pode ser especialista na área, mas ele pode talvez avaliar um acervo com base muito na visão de mundo dele, certo? Ou nas convicções dele, e aí ele pode negligenciar outros aspectos desse acervo que poderiam também ser tratados. Ele disse também que outro problema é que o especialista no assunto não é necessariamente um especialista na literatura desse assunto, ok? Então, é comum, né? Às vezes a pessoa é especialista numa área, né? Ele é um médico, ele é especialista em medicina, mas ele não é especialista em todas as áreas da medicina, certo? E também não é especialista na literatura, na produção literária. Eu tinha uma colega, a gente tinha uma colega professora nossa, que o que a gente falava, ela falava, tem tantos livros dessa área sobre esse assunto. Mas tem um livro muito bom. Ela sempre citava uma ou duas referências sobre determinados assuntos, né, da área. E assim, assuntos assim, bem específicos da área. Então, professora Thais, então a gente poderia dizer que ela era uma especialista na literatura. Ela acompanhava muito bem a literatura da área, certo? Outro aspecto que pode ter problema é o avaliador, ele pode conhecer a literatura, mas não o usuário. Talvez ele conheça bem a literatura da área, mas ele não conheça bem o usuário que vai utilizar ela. Então, o que ele pode dizer como bom, né, como a contento, talvez não seja tão a contento assim para o usuário que vai utilizar, para quem vai utilizar aquele material, ok? E outra coisa, né, por fim, o professor da instituição provavelmente ajudou a desenvolver aquela coleção e o seu julgamento pode ser parcial, né? Ele está avaliando o próprio trabalho dele, como é que funciona, e a gente vai entender como funciona ali o processo de formação de coleção de uma biblioteca universitária. Então, a gente forma as coleções com base nas indicações e emendas dos professores. Então, ele vai estar avaliando o próprio trabalho dele, de certa forma, certo? Outros problemas, né? Em algumas áreas, enfim, pode ter profissional que seja muito, muito, muito existem os preciosismos das áreas, existem as rixas internas das áreas que podem afetar, né, esse julgamento, né, essa avaliação desse, desse consultor interno. Talvez ele não goste de determinado escritor, talvez ele tenha algum pesquisador que não seja muito do ciclo de amizade dele, talvez ele possa ali vetar uma obra dele, né? Então, corre-se esse risco também. Mas eu estou invalidando o método? Não, eu estou dizendo que, segundo a literatura, né, o Lancaster traz aqui, que pode haver ali esses problemas no método impressionista, ok? Outra forma é a checagem de listas. Checagem ou cotejo de listas. Como é que funciona isso? Você vai basicamente bater a sua lista com uma lista previamente confeccionada, né? Essa lista previamente confeccionada, a lista de livros, essa bibliografia, ela vai dizer, né, que aquele material é bom. Ela já tá previamente estabelecido que aquele é um bom material. Então, quanto mais daquela lista aquela biblioteca tiver, né, quanto mais no seu acervo tiver daquela lista, maior a chance, maior a qualidade desse acervo. É um método válido? Sim. Tem problemas? Também. Principal problema: encontrar bibliografias adequadas, né? Esse é o principal problema, encontrar essas bibliografias.
Pode ser que existam listas prontas no mercado, mas é muito difícil. Então, vai ter que recorrer em muitos casos de referências de tese e dissertações, formar essas listas a partir dessas referências que a gente vai encontrar em teses e dissertações ou artigos científicos da área, ou vai buscar referências de ementas em disciplinas de diversas instituições. Isso é muito comum para formar um acervo, né? Geralmente os professores formam e eles pesquisam muitas ementas de outras instituições. E talvez tenha necessidade da busca de listas ad hoc, né? O que é isso? É lista sob demanda, né? Então, você vai pedir ali para um consultor formular uma bibliografia da área, vai pagar para isso, ele vai formular essa bibliografia da área e você vai desenvolver, ele vai fazer a lista a desiderata desse acervo, certo? Outro problema da checagem de listas é que ela é dificilmente aplicada em bibliotecas públicas e comunitárias. Por que ela é dificilmente aplicada em bibliotecas públicas e comunitárias? Porque ela é muito específica, né? Como é que você vai definir um acervo ideal, né, para uma biblioteca pública, né? Sem considerar outros aspectos de comunidade, perfil da comunidade, horários de atendimento, enfim. Como é que se dá a dinâmica de atendimento dessa comunidade? Muito difícil você entender, né, e você confeccionar uma lista pré-pronta para isso. A Prefeitura de São Paulo lançou um edital recentemente para terceirização dos céus, de alguns céus novos, né? Ele vai passar para iniciativa privada, alguns céus que estão sendo inaugurados. E no edital, eles trouxeram uma lista de livros que essa instituição precisa comprar. Ela precisa ter pelo menos 3 exemplares de 5.000 itens. Ela colocou uma lista de 5.000 itens essa instituição precisa trazer ali para o acervo, né? Então, provavelmente, ela vai fazer essa avaliação baseada no percentual de obras que vai ter disponível ali daquela lista que ela recomendou, né? Mas é muito difícil isso, né? É muito difícil até porque, se a gente for dar uma olhada na lista, o acervo já é bem antigo, né? Tem alguns livros que já foram lançados há muito tempo, né? A lista não é ruim, né? Mas a gente tem que entender isso dentro de um contexto, né? Dificilmente vocês foram ver se o livro está esgotado ou não, enfim, quem ganhar que se vira para comprar, né? Mas talvez eles consigam avaliar a partir daí, né? Mas vai ser uma tentativa de fazer uma avaliação sobre cotejo de listas por uma biblioteca pública aberta para a comunidade. Mas para bibliotecas específicas, né, perdão, bibliotecas corporativas e bibliotecas especializadas, pode ser que dê certo. Porém, com essas dificuldades que a gente listou aqui, certo? Outro método, né? Esse aqui é um método, não necessariamente um método é, de avaliação de acervo, né? Ele pode ser utilizado tanto para avaliação quanto para o planejamento do acervo. Então, ele é um pouco mais abrangente, que é o método Conspectus. O que ele significa? O que é Conspectus? Ele é uma visão geral sobre um resumo, perdão, uma visão geral, um resumo da profundidade da coleção. E ela é feita de acordo com o sistema de classificação e pela combinação de ambos. Ele é uma política coordenada, ele possibilita você planejar o acervo e avaliar o acervo a partir da disponibilidade e da diversidade de fontes de informação encontrada nesse acervo, né? Ele é flexível, adaptável, parametrizado, tem aqui um histórico dele, eu vou pular, né? E ele funciona dessa forma. Ele vai do nível 0, que é fora da coleção, até o nível 5 de completeza, certo? Passando pelo nível básico, nível de estudo e nível de pesquisa. Então, nível mínimo, obras elementares. Então, vai estar tratando aqui de marketing, tem ali o Kotler. Tem Kotler e Keller. São obras elementares de marketing. O Kotler é o pai do marketing. Estou vendo se tem alguma coisa aqui. Básico, informação básica com obras que definem a temática. Estudo, com obras que permitam realizar estudos independentes. Pesquisa, contém documentos que permitam que a pesquisa ou uma tese, um trabalho de pesquisa.
E completeza é o acervo criado com exaustividade. Então, ele funciona dessa forma. Eles têm os níveis intermediários, né, os subníveis. Então, no nível 1, tem o nível 1 do 1 e B. O nível 2 tem o nível A e B. O nível 3 vai até o C. E o nível 4 e o nível 5 não tem subníveis. Nível 0 está dizendo que a biblioteca que é fora da coleção, ou seja, dentro daquele assunto, não vai ter nenhum material sobre isso. É previamente definido. Aqui é a definição. Nível 1 são coleções muito limitadas de materiais gerais, podendo incluir monografias e obras de referência, que dão suporte ao atendimento mínimo de solicitações por parte dos usuários, ou seja, o nível mais básico e elementar. E aqui o que tem no nível 1? Poucas seleções e uma representação muito metódica e não sistemática dos assuntos, e são limitados e há necessidade de serviços específicos. A coleção é mantida, apesar da cobertura ser limitada. 1B. Poucas seleções, mas uma representação sistemática dos assuntos. Deve incluir o quê? Autores básicos, alguns trabalhos clássicos e básicos, e um amplo espectro de pontos de vista. A coleção deve ser mantida com coerência. Nível 2. São coleções que servem para apresentar, introduzir e definir uma área temática. Então, são aqueles materiais que servem ali para, pelo menos, definir uma área temática, né? Então, vai aumentando um pouquinho. Para indicar os distintos tipos de informação disponíveis em outros lugares, então a gente já entende que tem obras referenciais, para cobrir as necessidades gerais de usuários da biblioteca e para atender às necessidades de informação de um público que já tem algum nível educacional e para atender alunos que estão cursando os 2 primeiros anos do ensino universitário. E aqui os subníveis do nível 2, do ponto de vista das fontes. Monografias, obras de referência, trabalhos básicos explicativos, história do tema, trabalhos gerais sobre a área, os personagens mais importantes, enciclopédias gerais, índices de periódicos e fontes estatísticas, que é o nível básico de informação introdutória. Aí o nível básico de informação avançado são os autores básicos e clássicos e básicos, um amplo espectro de pontos de vista, personalidades importantes na área, um conjunto mais amplo de enciclopédias gerais, índices periódicos e fontes estatísticas, e uma coleção limitada de periódicos gerais, representativos e algumas obras eletrônicas. Certo? Então, aqui ele vai aumentando aqui a diversidade de fontes de informação. Conforme ele vai aumentando essa diversidade de fontes de informação, vai ampliando ali a abrangência desse acervo. O método Conspexus ele não tá preocupado com a quantidade de exemplares disponíveis para cada fonte que ele indica aqui. Ele está preocupado com a diversidade dessas fontes. A quantidade de exemplares de cada fonte, por exemplo. Olha, a gente tem enciclopédia, mas quantas enciclopédias tem? Ele não está preocupado. Mas tem enciclopédia? Beleza. Então ele cobre ali aquele assunto, pelo menos do ponto de vista conceitual. Ok? Vamos para o nível 3. São coleções que fornecem informações sobre um assunto de forma sistemática, mas em um nível inferior de intensidade, do que para atender às necessidades de informação para pesquisa. Dá suporte a estudantes dos primeiros anos do ensino universitário e demais usuários gerais da biblioteca. Então, aqui o que tem no nível 3, que é chamado do nível 3A, né, que é o estudo básico ou nível de apoio instrucional. Inclui uma alta porcentagem da literatura mais importante ou trabalhos básicos na área, uma extensão de coleções de monografias gerais e obras de referência, de periódicos gerais, índices e resumos. Esse é o nível de apoio institucional básico. Nível de estudo intermediário, nível de apoio instrucional. Alta porcentagem da literatura mais importante ou dos trabalhos básicos da área, incluindo materiais retrospectivos, coleção extensa de monografias gerais e obras de referência gerais especializadas, monografias de coleção, extensa coleção de periódicos gerais e uma coleção representativa de periódicos especializados, índices e resumos e uma seleção de materiais em outros idiomas, autores bem conhecidos no idioma do país e um amplo acesso para recursos eletrônicos. Gente, esse nível 3 aqui ele já é muito, muito, muito interessante. E ainda tem o 3C, que é o estudo avançado de apoio instrucional.
coleção quase completa de trabalhos básicos, ampla coleção de trabalhos especializados, autores menos conhecidos, bem como os muito conhecidos, extensa coleção de monografias e obras de referência gerais especializadas, extensa coleção de periódicos gerais e especializados, índices e resumos, recursos selecionados em outros idiomas, autores muito conhecidos no idioma original e uma seleção de materiais por assuntos específicos em outros idiomas, acesso aos recursos eletrônicos e um amplo para recursos especializados. Então, esse nível 3C aqui, gente, assim, a gente já está falando aqui de uma biblioteca de ensino superior bem estruturada, né? Enquanto o nível 3, o nível 2, a gente está falando aqui dos primeiros anos de graduação, no nível 3 a gente está falando já de uma biblioteca que já pode até suportar alguns cursos de especialização, pelo menos no nível lato sensu. O nível 4, assim, a biblioteca que atinge o nível 3 já está muito, muito bem. O nível 4 ele não tem subnível, então são as coleções, são as principais fontes necessárias para o desenvolvimento de programas de doutorado e pesquisa independente. Então, ó, coleção muito extensa de monografias e obras de referências gerais especializadas, coleção extensa de periódicos gerais especializados, coleção extensa de materiais apropriados em outros idiomas, além de língua predominante do país da coleção. Coleção de trabalhos de autores muito ou pouco conhecidos. Acesso aos recursos eletrônicos devem ser definidos para uma extensa coleção, desde os recursos de propriedade da unidade de informação, quanto de acesso remoto. Inclui ferramentas bibliográficas, textos, bancos de dados, periódicos, etc. E ainda tem uma indicação, uma observação para o material antigo, que diz que ele deve ser mantido num acervo e preservado e conservado sistematicamente para atender necessidade de pesquisa histórica. Gente, aqui a gente está falando de bibliotecas universitárias assim, tipo, no nível Mackenzie, nível USP, né? Nível grandes bibliotecas e sistemas públicos de educação. Né? Isso aqui é nível biblioteca de Câmara de Deputado, de Senado. Assim, o nível 4 é um nível é um nível altíssimo de diversidade, de complexidade do acervo, ok? E aí tem o nível 5, que é praticamente o nirvana, é praticamente uma utopia. Coleções num campo de conhecimento especificamente definido, empenhados para serem exaustivas até razoavelmente possível, em todos os idiomas aplicáveis. Inclui coleções exaustivas de materiais publicados e muito exaustivas de manuscritos, em todos os outros formatos pertinentes. Todo o material antigo é retido e sistematicamente preservado e conservado para servir às necessidades de pesquisa histórica. Certo? Então, nível 5, assim, é praticamente uma utopia, né? Então, é muito, 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 muito extenso. A gente tem que entender que esses níveis se aplicam aos assuntos. Então, eu posso ter uma biblioteca universitária, eu tenho ali um programa de pós-graduação na área de odontologia. Então, eu posso ter um acervo no nível 3, né, para todos os outros cursos. Mas eu tenho uma pós-graduação stricto sensu em odontologia. Então, nesse nível aqui, nesse assunto, eu vou... E, aliás, para o assunto que eu trato em odontologia, para a minha especialização. Para esses aqui, eu vou me concentrar e vou fazer um acervo mais diversificado, ok? E aqui tem os níveis de idioma. O que ela fala que é Caribe? Ela fala que a abrangência do idioma está ligada ali com os níveis de indicador da coleção. A extensão da coleção no idioma primário do país ou da biblioteca, bem como a extensão de outros idiomas, ajuda a determinar o nível do indicador da coleção. Então, o que ela está dizendo aqui? Quanto mais materiais em outro idioma e de outros idiomas que podem ser publicados, maior a complexidade e maior a diversidade e a abrangência desse acervo. Porque tem muitos materiais que não são publicados em outros idiomas. Quer ver um exemplo? Tem um artigo muito bom, né, que praticamente define, tem um livro que praticamente define o que é competência em informação, que é da Carol Coutal, né? Eu não vou lembrar aqui o título, mas esse livro, que praticamente inaugura o assunto competência em informação, não tem a publicação em língua portuguesa, né? Quando a gente precisa, a gente tem que buscar a publicação em inglês, né? E se matar ali para traduzir, para conseguir compreender. Né? E outro mais, o Eisenberg, não é Heisenberg, não, é Heisenberg, que ele também fala ali do Big Six, né, que são
as Big Six Skills, que são as 6 competências, né, as 6 habilidades de competência em informação, as grandes competências em informação, ele tem um artigo que trata disso, que introduz esse assunto. Esse artigo não foi traduzido, né? Então, assim, muita coisa a gente tem acesso por meio de fonte secundária, fonte primária a gente não tem, justamente por conta dessa questão de idioma, né? Então, como é que ele faz aqui, né? Como é que a Caribe define aqui, né? Ela coloca aqui, sobre os idiomas, ela coloca em 4 níveis. O nível primário, o nível selecionado e o nível amplo, né? E, na verdade, ele tem um nível X, que ele é material principalmente em um idioma diferente, que é um nível, assim, eu tenho um acervo sobre aquele assunto praticamente todo num outro idioma, né? Então, primário, o idioma primário é o idioma predominante no país. Então, acervo em língua portuguesa. Selecionado. Diversos materiais em outros idiomas serão incluídos, além do idioma predominante do país. O amplo. Ampla seleção de materiais em outros idiomas representativos. E o último, né, que é a boa parte do material, principalmente em idioma diferente do idioma primário da biblioteca do país. Exemplo disso são os acervos de saúde. A grande maioria é publicado em inglês. A imensa maioria dos estudos na área de saúde, até os nacionais, são publicados em outro idioma. Então, se a gente for formar um acervo na área de saúde e se ater, né, e reter o acervo somente no idioma primário da nossa língua, nossos alunos vão perder muito, né? Aí é uma outra discussão que a gente precisa ter sobre a, a, a formação em línguas da nossa população, né? O acesso ao conhecimento da língua, de outras línguas, enfim. Mas o fato é que um acervo nessa área, somente em português, ele vai ser um acervo muito, muito, não vou dizer pobre, mas é um acervo que não vai atender todas as demandas ali dessa área, ok? Talvez as demandas básicas atenda, mas os estudos novos, as novas perspectivas vai ficar aquém, por conta do idioma. Então, aqui tem um conspectus na prática, né? O que ele está dizendo aqui, né? Onde a gente pode encontrar o conspectus, né? Para adotar a metodologia conspectus, é necessário que, antes de tudo, a equipe seja ciente de qual a missão e objetivos da unidade de informação a ser assistida. E no caso de instituições ligadas à educação, tais como quais programas são atendidos, quais assuntos são abordados nesses programas, qual o nível de profundidade necessária, se é educação básica, técnica, graduação, especialização ou estricto senso. Por exemplo, eu não vou ter assim, um acervo nível 5 para educação técnica, não preciso. Um acervo de nível 2 na educação técnica, eu estou muito tranquilo, ok? Aqui eu trouxe o exemplo da da PDC, da Câmara dos Deputados, que ele utiliza o nível Conspectus para avaliar a sua coleção e também para formar a coleção. Então, aqui ele define, né, ele traz a tabela para definir os níveis de profundidade, né, basicamente o que a gente já viu. E aqui é como ele seleciona dentro das áreas. Por exemplo, o assunto é política demográfica, eu vou trabalhar em nível 4. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter no nível 4, coleção muito extensa de monografias e obras de referências gerais e especializadas. Que eu vou ter esses critérios aqui para formar a coleção de política demográfica. O mesmo para estatística social, sociologia eu vou trabalhar no nível 3, ciência política no nível 4, teoria de Estado no nível 4, eleição também, migração também, economia eu vou trabalhar no nível 3, certo? Então, esse é o Conspectus na prática. Para que eu utilizo essa metodologia Conspectus? Tanto para avaliar, então eu posso pegar aqui uma planilha como essa, ir para um acervo, né? E aplicar isso, certo? Vamos ver aqui como é que funciona esse modelo Conspectus aqui dentro dessa biblioteca. Vamos fazer aqui um estudo. Ou eu posso planejar o acervo, né, lá na minha PDC, lá na concepção do meu acervo, eu digo que
como eles fazem aqui. Eu digo que, com política, em política demográfica, com política da instituição, no assunto política demográfica, eu vou trabalhar em nível 4, certo? Então, se eu vou trabalhar em nível 4, eu vou ter todos esses assuntos aqui, toda essa variedade de fontes de informação que define aqui o nível 4 do que é o nível do Conspectus. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Só para finalizar, comentários alguém tem? Professor, esse método conspectos, ele, se eu entendi bem, ele só é válido para as bibliotecas universitárias ou outros modelos de biblioteca ele também atende? Qualquer modelo. Tá. Qualquer modelo de biblioteca ele pode ser atendido. Mas assim, o que que eu posso? Qual que é a orientação? É que antes de tudo, a gente faça ali uma análise prévia da instituição, né? Qual tipo de instituição eu tenho? O que que eu pretendo com aquele acervo? Senão a gente vai só colecionar desilusão, né? Tristeza. Então, se eu estou com uma biblioteca comunitária, uma biblioteca pública, eu não preciso ter um nível 5 de informação em química. Você entende? Eu não Uhum. preciso disso. Né? Eu não preciso ter um nível 5 de informação ali nas linguagens. Mas agora, se eu tenho uma biblioteca de uma biblioteca universitária, que trabalha ali no nível de, de, de estudos de pós-graduação, stricto sensu, então é importante que o meu acervo seja mais diversificado, do ponto Tá. de vista das fontes. Uhum. A Jamile, tranquilo, Bruno? Tudo bem, entendi sim. Perfeito. Ó, a Jamile colocou aqui, ó. Só queria comentar que o que o senhor disse anteriormente sobre a coleção de medicina também pode ser visto na coleção jurídica. Lá na biblioteca sai bastante artigo em espanhol, alemão e italiano. Exatamente, né? Então, o que que eu posso dizer aqui? Que se eu tenho um acervo majoritariamente em língua portuguesa, muitos aspectos dessa área vai ficar aquém. Porém, eu tenho que também compreender qual que é o objetivo da biblioteca, né? Sempre é esse. Isso é importante relembrar. Se eu estou numa biblioteca que não tem esse objetivo de tratar os assuntos num nível tão aprofundado assim, né? Que eu tenho que chegar ali no nível de completeza, ou quase da completeza total, dificilmente eu vou atingir esse nível e nem preciso disso, certo? Ó, vou dar um exemplo aqui. Não é a mesma coisa, né? Mas se aplica esse argumento. A gente estava formando uma biblioteca de uma instituição universitária e quando a gente chegou ali, apresentou ali o projeto, eles falaram, ó, a gente quer tirar sim. Falei, beleza. Fomos ao mercado, fizemos as cotações dos acervos, eu fiz cotação, sabia que não ia dar, né? Fiz a cotação para 3, 4 e 5, né? E aí no 5, assim, ficaria praticamente impossível eles formarem um acervo daquele tamanho, entendeu? Ainda mais para aprovação de um curso. Qual foi a orientação? Falou, ó, não precisa. Vocês estão formando a primeira biblioteca, vão autorizar os cursos ainda, vocês já querem ter a biblioteca de nível 5? Não dá. Biblioteca é um organismo vivo que ela vai sendo alimentada, vai crescendo, vai melhorando. É com o tempo. Você não pode ter uma biblioteca péssima, mas também não precisa ter uma biblioteca que o estágio, né? O estado da arte em bibliotecas ali para você aprovar um curso, que não você mata a galinha do ovo de ouro. Você mata a pata antes de começar a pata da ovo, né? Então não precisa. Então é isso, né? Precisa ter essa análise muito ponto a ponto, né? Ponto a ponto. Então, eu quero, tranquilo falar assim, eu quero ser isso aqui, eu quero trabalhar no nível, se eu for utilizar o Conspectus, eu quero trabalhar no nível 2. Tem uma biblioteca aqui de um curso de uma escola técnica, vou trabalhar no nível 2. Maravilha, maravilha. Não tem problema nenhum, né? Atende tranquilamente, muito bem, aquele nível de conhecimento que você está buscando atender, certo?
A, a, a Isabel falou que é muita informação para digerir. Realmente é bastante coisa. Mas não é difícil, né? Quando você para, assim, analisa, assim, você fala, ó, não é tão difícil. O que eu preciso saber é que o nível conspectus, como um todo, ele vai diversificando em fontes de informação. Para cada nível vai abrangendo outras fontes de informação. E o que que eu vou fazer depois? Eu consulto. Ah, mas eu quero trabalhar no nível 5. O que que é o nível 5 do Conspectus? Olha, eu vou consultar ali o que que é o nível 5 do Conspectus. Vou consultar aqui o que é o nível 4 do Conspectus. Né? O que eu preciso saber é que existe, que existe a metodologia Conspectus para ajudar ali tanto na formação do acervo quanto na avaliação dos acervos. E sobre os outros temas abordados, eu preciso saber o quê? Que existem métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos quantitativos eu vou aplicar estatística em vários aspectos. E os métodos qualitativos, basicamente, é o cotejo de listas e os métodos impressionistas, que é a avaliação por especialistas. E o cotejo de lista, eu vou bater lista. Bato lista com lista ali, ó. Lista com acervo, lista acervo, lista acervo. E se der muita coisa ali do que tem na lista no acervo, pronto, eu tenho um acervo dentro daquele critério de avaliação. Muito bom. Se a gente simplificar dessa forma, assim, ó, entende rapidinho. Depois é consultar aqui o material, mas é importante saber que existe. Por que eu estou trazendo bastante informação hoje, né? Porque eu não sei como serão os outros dias, gente. Eu sei que vocês têm TCC, que vai dar uma desmobilização, entendeu? Então, eu tenho que passar tudo que eu tenho que passar o mais rápido possível e trabalhar ali com o tempo, né? A gente pode retomar todos esses assuntos em outro momento, mas eu preciso garantir que todo mundo tenha o mínimo conhecimento sobre o assunto. Certo, gente? Então, para não ter mais informação ainda, eu vou deixar para outro momento aqui a análise do. A Letícia levantou a mão. Pode falar, Letícia. Letícia? Letícia? Bom, a gente está aberto aí para você na hora que você quiser, tá? Você pode falar. Vou dar um tempinho aqui. Só um minutinho, gente. Só tô vendo um negócio aqui. Já faço. Só um minutinho, gente. Estou gerando aqui um relatório.
Bom, gente, é isso. Então, eu vou parar por aqui, que realmente é muita informação. Certo? Então, nas próximas aulas, né, a gente vai aprofundando um pouquinho nisso, a gente retoma alguns assuntos, mas o fato é que a Letícia estava esperando, a Letícia falou que foi errado. O fato é que a gente a gente conseguiu atingir todos os temas do nosso curso, tá? Então, tudo que eu precisava passar para vocês eu já passei, né? A partir de agora a gente vai fazer as atividades. Fiquem atentos, né? Quem está devendo atividade, sobretudo a atividade daquela aula, está aberto ainda, pode mandar, entendeu? Tá lá o link lá no slide. Mandem a atividade que ainda não fez. Eu vou soltar uma outra atividade agora. Vocês também podem fazer. E a gente fecha, assim, o nosso semestre, ok? Amanhã nós temos uma visita monitorada ali na Unify, certo? Eu vou passar para vocês aqui, daqui a pouquinho, ainda hoje, eu passo para vocês pelo Teams o endereço do Unify, o horário que a gente vai chegar lá, tá bom? É bem fácil de chegar ali no metrô Santa Cruz, mas eu passo o endereço. E é isso, gente. Eu agradeço muito vocês. Vou estar com vocês ainda nesse período. Vou estar na próxima semana, ok? Vou deixar conteúdo, vou deixar material e a gente segue. A Ana Vitória fez aqui. Vou parar a gravação e a Ana pode falar.